Geografia Bíblica, capítulo 5. Geografia Física da Palestina. Certo dia o Senhor Deus deu a seguinte ordem a Abraão: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 3:17. Tempos depois ele disse o mesmo a Moisés: vede a terra, que tal é? Números 13:18. Sob o comando de Josué, Deus afirmou que os filhos de Israel possuiriam a terra que Moisés apenas observou no cimo do Pisga. Deuteronômios 3:27 ao 28. Sobre essa terra, Davi Ben Gurion, 1886 a 1973, jornalista e primeiro chefe do governo do Estado de Israel, declarou: o antigo país formava uma estreita faixa que se distendia ao longo do Levante. A leste confrontava com a orla ocidental do grande deserto sírio-árabe. Ao sul, separava do Egito e a área inculta do Sinai ao norte. O extremo do país era marcado pela cidade de Dan, junto à nascente principal do Jordão, próximo do Monte Hermon. A distância total de Dan a Berseba nos dias do Antigo Testamento era de 225 quilômetros e do Mediterrâneo a entrada do deserto a leste tinha mais ou menos 130 quilômetros. A área de Israel nos dias de Davi era de 20.250 quilômetros quadrados. A área do atual Israel é de 27.800 quilômetros quadrados e cúbicos. Depois da Guerra dos 6 Dias, junho de 1967, o território de Israel passou a ter 89.351 quilômetros quadrados, com a seguinte distribuição: letra A, territórios administrados: Sinai, 61.198 km²; Judéia e Samaria, 5.878 km²; Golã, 1.150 km²; faixa de Gaza, 363 km². Letra B, território anterior total. Território anterior é de 20.762 km² e o total é de 89.351 km². Os geógrafos da Bíblia, atendo-se principalmente aos tempos bíblicos, dividem a Palestina em 4 bem acentuadas e distintas regiões. Número 1, orla mediterrânea ou marítima. Número 2, Planalto Central. Número 3, Vale do Jordão e Mar Morto. Número 4, Transjordânia. Cada uma destas 4 regiões, por sua vez, se divide em outras partes, como passamos a demonstrar. Orla mediterrânea. Nos dias bíblicos, Israel tinha 418 quilômetros de costa. Suas possessões iam da tribo de Azer, que limitava ao norte com a Fenícia, e desciam ao Carmelo. Manassés ia do Carmelo até perto de Jope, onde começavam os limites de Efraim e uma pequena parte da tribo de Dan. Daí para o sul começavam os impérios dos filisteus. A orla mediterrânea conta com as seguintes divisões. Número 1, do Líbano ao Monte Carmelo. Hoje o limite da fronteira se faz em Roche Hanikra, a famosa caverna cavada dos milênios pelas águas furiosas do Mediterrâneo na rocha virgem. Número 2, planície de Acre. Abrange a parte ocidental de Esdraelon e Jezreel, correndo do sul da Baixa Galileia, tocando o norte de Samaria. Dirige-se depois para a costa, terminando no Monte Carmelo, cuja altitude alcança 600 metros sobre o mar. Número 3, planície de Saron. Começa no sul do Carmelo e vai até Jope, hoje o grande porto judeu de Jafa. No sentido norte-sul, mede 80 km por
15 km leste-oeste. Número 4. Planalto da Filístia. É uma continuação de Saron norte-sul, mede 50 km por 25 km leste-oeste. Número 5. Cefelá. Literalmente, quem dizer terras baixas, é um altiplano rochoso que corre da costa rumo sudeste, penetrando até a fronteira da tribo de Judá. Deuteronômios 1:7, Josué 10:40, 12:8, 15:33, 1 Crônicas 26:10, 28:18. Nos dias do Antigo Testamento, a Cefelá teve grande importância, tanto por sua posição geográfica quanto por sua produtividade agrícola. Planalto Central. Corre de norte para sul, entre a faixa de orla mediterrânea e o Vale do Jordão, e vai dos confrafortes da cadeia dos Líbanos, na Fenícia, e se dirige para o extremo sul do Negueb, em pleno deserto, passando naturalmente pelo Mar Morto. As principais divisões do Planalto Central são: número 1. Alta Galileia. A mesma região separada por uma linha imaginária que, saindo da cidade de Safed, vai até Acre. O território ocupado por toda a Galileia é de 50 km de largura por 100 km de comprimento. A Galileia limita ao norte com o rio Litani, ao sul com a cadeia do Carmelo, a leste com o Jordão, o vale de Ula e o mar da Galileia, e ao ocidente com o Mediterrâneo. Número 2. Esdraelon. Grande planície com a forma de um triângulo cuja base se inclina para o norte do Carmelo. A linha passa pelos Montes de Nazaré, a mais ou menos 24 quilômetros do Tabor. A linha oriental corre para o Monte Genim, num percurso de 15 quilômetros do Pequeno Hermon até o Gilboa, onde fecha o triângulo. Número 3. Jezreel. Ao planalto de Esdraelon segue-se o de Jezreel. Fica entre o Pequeno Hermon e os montes de Baixa Galileia ao norte e Gilboa ao sul. Número 4. Samaria. Pode ser considerada a continuação do território da Galileia e Esdraelon, planalto que está a mais de 100 metros sobre o nível do mar. Limita ao norte com o Mar da Galileia, ao ocidente com o Mediterrâneo, ao sul com as montanhas da Judeia e a leste com o Jordão. 2 montes principais se destacam na região, Ebal e Gerizim. Na depressão formada pelos 2 famosos montes, temos Nablus, antiga Siquém, em cujas proximidades está Sicar, com o poço de Jacó. Número 5. Judeia. Esse território começa em Betel e termina em Berseba, numa extensão norte-sul de 96 km. Ao norte limita com as montanhas da Samaria, ao sul com Berseba, a leste com o Jordão e a oeste com o Mediterrâneo. Número 6. Negueb. O termo é usado no Antigo Testamento geralmente para designar o sul. Gênesis 13:1, 3:14, 28.4, Números 34.3. Ao norte limita com a parte meridional dos montes da Judeia, a oeste com o Mediterrâneo, a leste com o deserto de Sim e Arabá, e ao sul com Cádiz. A área do Negueb é extensa e se divide em Negueb dos Quereteus, Negueb de Judá, Negueb de Caleb, Negueb dos Queritas, Negueb e Arameel, na direção de Cádiz. Vale do Jordão e Mar Morto. É o contraste geográfico mais chocante da Terra. Essa região palestínica vai do Hermon, que se ergue soberbo a quase 3.000 metros, e o Vale do Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do Rio do Mar. Acresce a isso que o leito do Mar Morto está a 400 metros de profundidade. As principais divisões destes vales são: do Hermon ao Vale de Ula, do Vale de Ula ao Mar da Galileia, do Mar da Galileia ao Mar Morto, o Vale do Mar Morto. Número 4 é do Vale do Mar Morto, o Vale do Mar Morto. Transjordânia refere-se à porção de terra que fica além do Jordão, isto é, a leste desse rio.
Limita ao norte com Damasco e Hermon, a oeste com o Jordão, a leste com o deserto sírio-arábico e ao sul com o Wadi El-Eza, o Wadi El-Eza, que é o bíblico Zered. Deuteronômios 2:13. Suas principais divisões são: número 1, terras de Golã ou Bazã. Vai do Monte Hermon ao rio Yarmuque e do Vale do Jordão ao Mar da Galileia. Número 2, o Aurã, que começa em El-Lojá e prossegue até confinar com a faixa do deserto. Número 3, Gileade, além do Yarmuque e vai até o Wadi Esban ao norte e do Mar Morto ao Jordão até o deserto, entrando em Amã. Número 4, o Altiplano de Moabe. Começa no Wadi Esban e continua até o Wadi El-Ezan, a sudoeste do Mar Morto. Essas são as principais regiões da Palestina de outrora. Naturalmente, o Israel de hoje tem uma configuração diferente e não inclui a Transjordânia, com exceção da parte norte. Devemos gravar bem essas partes. Dentro delas, colocaremos em capítulos independentes os ocidentes geográficos, como a hidrografia, a orografia, as planícies, os vales, os desertos, os caminhos, entre outros. E aqui finaliza o capítulo 5 de Geografia Bíblica.